Dalva, vamos começar com você, minha linda, se apresentando aqui, né? Porque não é à toa que você está aqui. Nós já trabalhamos juntas, eu sei do seu potencial, da sua missão, mas antes começa se apresentando para o pessoal te conhecer. Ai, Jana, primeiro agradecer você pelo convite. Falar de saúde mental para mim é algo que vai além de um trabalho, sabe? É uma missão, como você falou, principalmente quando a gente fala de saúde mental no ambiente de trabalho. Então, meu nome é Dalva Ortiz, eu sou assistente social. Eu sempre trabalhei na área organizacional, por mais de 15 anos, e sempre o meu foco foi o trabalhador, sempre os cuidados, sempre, mesmo em 2008, quando eu comecei trabalhando, né, como assistente social em empresas, a gente não ouvia tanto se falar em qualidade de vida no trabalho, a gente não ouvia falar sobre saúde mental no trabalho, né? E mesmo assim eu já fazia esse trabalho, porque já era necessário. E aí, depois de muito tempo trabalhando, fui me aperfeiçoando, fiz uma especialização em psicologia organizacional e trabalho. Atualmente eu faço uma especialização em saúde mental e psiquiatria na USP. Então, hoje, falar de saúde mental é uma necessidade que a gente tem de falar, porque quanto mais a gente falar, mais as pessoas vão conseguir entender a importância desse cuidado. Eu fiz um post hoje, né, Jana, falando que as universidades, elas precisam preparar os profissionais para enfrentar, para saber cuidar, né, para ensinar os cuidados já lá na universidade, os cuidados com a saúde mental no ambiente de trabalho. Porque a gente sabe que o ambiente de trabalho, ele tanto pode ser positivo para a nossa saúde mental, como ele pode ser bastante ofensor. E a gente precisa se preparar para isso. Os trabalhadores, né, os profissionais que estão ali na universidade, se preparando para o técnico, para executar suas atividades, eles também precisam ser preparados para olhar para a sua saúde mental, para cuidar da sua saúde mental e ter empatia também, né? Tanto os gestores quanto os colegas de trabalho, com os colegas, né, e com seus colaboradores com relação à saúde mental. Sim, é verdade. E eu percebo que assim, né, Dalva, principalmente depois da pandemia, antes ainda tinha não era tão comum, né? Apesar que já tem bastante empresa, inclusive tem alguém que comentou aqui, né? Tem o grupo, o Adair comentou assim, olha que coisa boa, né? Ele falou assim, o grupo CBO se preocupa sim com a saúde mental dos funcionários. Que bom! E na verdade já tem várias empresas se preocupando com isso, né? Eu acredito que ainda precisa aumentar esse número, porque depois da pandemia parece que a situação piorou demais, né? Eu não sei nem se existe alguém que esteja 100% depois desse período que a gente passou com tanto problema, né? Eu acho que, assim, tem sequelas diferentes, né? Tem estágios diferentes, mas todo mundo ter saído, assim, acho que 100% ter saído ileso, eu acho meio complicado, né? Porque o ambiente corporativo, ele já é puxado em si. Eu penso que depois da pandemia, isso, né, eu queria ouvir de você, mas a impressão que eu particularmente tenho é que a situação ficou muito mais complicada. Muito. Eu falo que a pandemia deixou rastro, né? Então, quando você olha para números, mundialmente, a pandemia ela impactou a vida de todas as pessoas, independente dos brasileiros. Mas quando a gente fala, por exemplo, da América do Sul, hoje o Brasil ele lidera o ranking, tá, de transtornos como ansiedade e depressão entre os países aqui da América do Sul. Hoje nós temos mais de 19 milhões de brasileiros que apresentam algum tipo de transtorno, algum tipo de depressão e ansiedade. A gente está falando que são os transtornos mais comuns hoje que a gente tem na sociedade. Mas a pandemia, sim, de fato, na verdade, a pandemia, ela só adiantou algo que já era previsto. Então, quando a gente fala de transtornos mentais, né, problemas psicológicos, há mais de 20 anos atrás, na época que eu estava na faculdade, que eu estava no colegial, eu lembro que a gente ficava falando, vamos estudar psicologia, porque problemas psicológicos no futuro vai ser algo que vai estar muito presente, então psicologia vai ser a profissão do futuro. Muitos colegas na época escolheram fazer psicologia
por causa disso. Então, a gente já tinha uma projeção de que transtornos mentais, né, questões psicológicas, seriam a doença do futuro. Até porque, quando a gente fala de problemas psicológicos, transtornos psicológicos, né, transtornos mentais, a gente não tem como deixar de falar, além da pandemia, da tecnologia, porque a pandemia, sim, ela foi algo que ela antecipou, mas isso já era previsto há muitos anos, né? Mas hoje eu penso sempre assim, olhar a pandemia, olhar os rastros, mas olhar o que além da pandemia. Então, hoje, se você for buscar, a tecnologia é um dos principais ofensores da saúde mental, principalmente dos trabalhadores. Porque antigamente, né, as empresas elas exigiam muito esforço físico do trabalhador. Então, esse trabalhador ele tinha mais problemas de saúde com relação a questões físicas. Hoje, com a tecnologia, né, a gente percebe que o esforço é muito mais intelectual. Então, hoje, eu fiz um post outro dia falando, né, que além de você ter que saber fazer todas as suas atividades, hoje as empresas querem resultado, você tem que fazer uma apresentação, uma linda apresentação em PowerPoint para mostrar para os seus superiores. Então, tudo isso exige muito do nosso intelectual. Então, assim, vai fazer uma apresentação. Gente, fica lá no PowerPoint para tentar fazer lá uma apresentação bonita, você gasta horas para fazer aquilo, você gasta muito da sua mente. E outro ponto também que a tecnologia ela fez com os trabalhadores, que é muito prejudicial, é que os trabalhadores hoje eles não conseguem desligar, né? A tecnologia ela fez com que a gente ficasse ligado ao trabalho 24 horas, porque a gente leva o celular, muitas vezes a gente leva o notebook, muitas vezes no final de semana as pessoas estão respondendo e-mail, como a Daí, né? Foi a Daí que falou que algumas empresas já estão pensando nessas questões, porque de fato precisamos. Então, assim, as empresas que não pensarem em políticas internas, em ações para trabalhar a saúde mental do seu trabalhador, ela vai ficar para trás, porque ela vai ter um número de trabalhadores adoecidos muito grande. Então, a gente tem exemplos aí de grandes empresas que já se deram conta. Tem empresas, por exemplo, a Volkswagen, ela já criou uma política que ela bloqueia qualquer tipo de comunicação dos trabalhadores quando eles estão fora do seu horário de trabalho. Então, por exemplo, é proibido que o gestor envie mensagem após o horário de trabalho para falar de trabalho. Então, assim, as empresas, algumas empresas já estão dando conta disso. Né? Estão levando a sério. Encarando isso como um programa mesmo, né? Porque se não for implantado... E uma necessidade, Jana. Sim, sim. E uma necessidade. Deixa eu te contar, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Você sabe que assim, ó, em 2014, deixa eu ver. Não, 2015. Em dezembro de 2014, eu saí, né? Eu estava fora do mercado de trabalho pela primeira vez. Eu saí, acho que foi em julho, setembro, mais ou menos assim. Daí, em dezembro, eu consegui um novo emprego. Me acharam através do LinkedIn, né? Não estava nem procurando. O mais interessante foi isso. Tem gente que acha que o LinkedIn não serve, né? Você não consegue. Mas quando você trabalha direitinho o teu LinkedIn, consegue sim. Porque eu fui encontrada por um diretor através do LinkedIn. Mas eu lembro que eu entrei na empresa, tudo. No início gostei, né, da proposta, mas isso em 2015, nós estamos em 2023. Eu percebi que ia me adoecer aquele ambiente. Por quê, Dalva? Já estava naquele ritmo de assim, você trabalhar eu usava rádio, que nem os técnicos de segurança, eu tô vendo que tem bastante gente de SMS aqui, então a gente está o tempo todo com rádio, né? Ligado em tudo que está acontecendo. Era rádio, celular, fazendo entrevista online para poder contratar as pessoas, porque eu era coordenadora administrativa e do RH, né? Mas cuidava de tudo. E então, assim, tinha e-mail, tinha que passar relatório para o diretor, tinha que atender as pessoas pessoalmente. Eu ia no PAT também para poder fazer entrevista lá no PAT com os profissionais. E ainda tinha que estar o tempo todo disponível para a equipe
porque a empresa trabalhava 24 horas. Então, tem empresas que, quando ela roda 24 horas com 3 turnos, elas acham que o profissional ele tem que trabalhar em 3 turnos também, mas ele ganha por 1 e tem que trabalhar por 3. Eu, com filhinha pequena, a Duda não tinha, acho que tinha 1 ano na época, né? Mais ou menos isso, 1 ano, 2 anos, por aí. E eu falei, cara, não dou conta, eu não vencia a demanda. Às vezes dava 2 horas da manhã, acontecia um problema no site, me ligavam, mandavam mensagem querendo saber qual era o próximo passo, porque eu tinha que resolver questões lá no ambulatório, não, no refeitório. Né? Deu um problema aqui, como é que a gente faz? 2 horas da manhã, e eu ficava ligada. Então eu comecei a não conseguir dormir direito. E isso vira um problema que você sai da empresa e o problema continua de insônia. E pode derivar em outros problemas de ansiedade também. Eu falei, não dá. Com 45 dias para sair. Eu não aguentei. E isso é muito importante, porque hoje nós, trabalhadores, nós temos essa possibilidade, né, de buscar, a gente precisa muito identificar os trabalhos que podem nos adoecer. Hoje eu falo assim, gente, eu preciso trabalhar, todos nós precisamos, mas a gente precisa avaliar, porque até que ponto a nossa saúde, porque assim, quando você fica doente, quando o trabalhador fica doente, na primeira oportunidade a empresa vai desligar esse trabalhador. Infelizmente, é assim que funciona, é o sistema. Então, assim, se eu sei que é assim que funciona, então por que eu vou deixar me adoecer para eu sair da empresa e depois não ter dificuldade de entrar numa outra empresa, porque nenhuma outra empresa vai querer você doente. Então, sim, esse cuidado, né, você estar atento a isso, você ter esse olhar é muito importante. E isso, Jana, que você falou, é muito sério, porque a partir de janeiro de 2022, entrou em vigor a lei que passou a valer síndrome de burnout como doença ocupacional. Então, o que é síndrome de burnout? É o estafa, é o esgotamento, é o excesso de trabalho, né? Então, é isso que causa a síndrome de burnout. E digo para vocês, essa doença, ela não tem cura. Uma vez que você fica adoecido, você tem tratamento, você tem que estar ali constantemente em acompanhamento, mas é algo, é como se você adquiriu um problema de saúde para você, que você vai ter que administrar pela sua vida. Então, assim, a prevenção é mais importante do que tudo. E hoje, transtornos mentais no Brasil é o terceiro motivo de afastamento, né? Ele só perde para doenças como artrite, artrose, segundo lugar está lesões, né? Problemas do coração. Problemas do coração, né? Não, é mais dor, artrite, não é problema do coração, ainda não, tá? Muito embora a crise de ansiedade, muitas vezes, até parece que é um problema de coração, mas às vezes é só ansiedade mesmo. Então, não, hoje... Sim, eu digo que, assim, tem um número de pessoas que acaba depois tendo problema de coração que é altíssimo. É altíssimo, é altíssimo. Coração, né? Exato. E a gente não sabe o outro... Começou também numa ansiedade muito grande, né? Exatamente. Ô, Jana, tem uma pesquisa, foi feita uma pesquisa, não lembro, que é muita informação, tá, gente? Mas foi feita uma pesquisa que foi comprovado que as pessoas que não tiram férias, elas são mais vulneráveis a ter problemas cardíacos. Isso já foi feita uma pesquisa e nem precisa, a gente tem certas coisas que eu falo, olha, esses dias eu estava tendo uma aula na faculdade, eu amei a fala de uma professora. Ela falou assim, depois de tantos anos de experiência, a gente atendendo, a gente atuando, a gente cria nossas próprias teorias. Tem certas coisas que a gente cria nossas teorias, a gente tem ali a nossa visão empírica, porque é o dia a dia, é a nossa rotina no trabalho, a gente acaba observando, né? Observando que, por exemplo, tem pessoas que, pela sua personalidade, elas são mais propícias a desenvolverem problemas de transtornos mentais. Por exemplo, aquelas pessoas perfeccionistas,
que querem tudo muito certinho, que não consegue deixar a atividade para outro dia, porque tem que terminar naquele dia. Então, essas pessoas, por exemplo, que têm esse tipo de comportamento... Tudo ao mesmo tempo, né, Dalva? Quer ser perfeita em tudo, porque às vezes você quer ser perfeita numa coisa e relaxa em outra. Agora, se você quer ser boa em tudo, dizer sim para todo mundo e ser perfeita em tudo, é certeza que vai ter problema mental, né? Não tem para onde fugir. Exatamente, Jana. Exatamente. Então, assim, perfil. Existem alguns trabalhadores que, por já terem esse tipo de perfil, eles acabam sendo mais vulneráveis a apresentar algum tipo de transtorno mental. Eu falo muito, Jana, do trabalhador, da uberização do trabalho, né? O que é a uberização do trabalho? A tecnologia, ela trouxe muito isso, a uberização do trabalho, que nada mais é do que a precarização do trabalho, porque você precisa trabalhar mais, né? Então a gente vê assim, por que uberização? Por que as pessoas estão falando na uberização do trabalho? Porque quem trabalha na Uber, por exemplo, ele fala, cara, eu faço a minha hora, eu trabalho a hora que eu quero, olha, eu que faço o meu salário, mas ele não tem benefícios nenhum, ele não tem nenhuma garantia, ele tem que trabalhar 3 vezes mais para conseguir um salário, né? Sim, e aí ele se sente igual esse último para ver o que acontece. Imediatamente você é cortado, né? Antes de descobrir se você teve problema ou não, se foi culpa sua ou não. Exato, Jana. Então, assim, a falsa liberdade. Então, hoje, nós, trabalhadores, nós temos a falsa liberdade. Então, assim, não, mas o meu chefe não está me cobrando, mas eu fiquei ontem até 10 horas da noite, porque eu tinha que entregar um relatório. Então, assim, eu levo o meu notebook para casa. Então, eu estava lá em casa, de boa, e eu decidi fazer, mas o meu chefe não estava me cobrando. Então, é a uberização do trabalho. Você sempre querer fazer mais, você tem essa necessidade de sempre estar querendo fazer mais e mais e mais. Então, assim, senão você é mal visto na empresa. Sim, vender o seu tempo de um jeito que não tem, porque tempo é a única coisa que a gente não consegue repor, né, Dalva? Não tem como repor o tempo. Então, quando não você tem, tem 30 dias de férias e vende 20 e tira só 10, quando você trabalha que nem um louco e pensa que a vida é só pagar boleto, é só pagar conta e não consegue ter tempo, né? Para fazer uma caminhada, para fazer uma leitura, para poder olhar, apreciar um pôr do sol, para ficar ali com o teu filho ou fazer um passeio com o teu cachorro, alguma coisa que sabe, assim, se desligue. Válvula de escape. Essa válvula de escape, nossa, se a gente não cria esse tipo de rotina, a gente vive só para pagar conta. E isso é doentio, tanto para quem trabalha CLT, quanto até para quem empreende, porque tem gente que, assim, dá aquela síndrome de burnout, daí, não, agora eu não quero saber de CLT, eu vou empreender. Depois descobre que ela vai trabalhar 3 vezes mais do que ela já trabalhava 3 vezes mais. Porque não é docinho, né? Tudo, tanto no CLT quanto no empreendedorismo, se a gente não cuidar da nossa saúde mental, se a gente não priorizar e entender que a vida não é só trabalhar, a gente fica doente, né? A gente não tem muito para onde fugir se você não entender que você não é uma máquina. A gente está na era aí dos robôs, né? Das IAs, mas nós não somos IAs. Né? As IAs, elas têm que vir para a gente tentar ajudar a gente a trabalhar menos. E não para querer competir com elas, porque a gente perde esse jogo. Não tem como competir. Não tem, né? Verdade. Por isso... Por favor, continue. Desculpa, Jana. E é por isso, Jana, que hoje nós, aqui no Brasil, a gente tem um índice muito grande de trabalhadores adoecidos por estresse, ansiedade, depressão. Agora, mais recente, a síndrome de burnout, que a gente precisa falar muito disso. É algo muito recente. Até a própria legislação ainda estava num processo de adaptação, os próprios médicos, né, os psiquiatras, ainda estavam ali com receio de dar o diagnóstico, mas a gente percebe que isso é uma crescente,
que está ali presente na vida das pessoas, na vida dos trabalhadores, porque justamente por essa falsa liberdade, eu tenho a minha liberdade, mas eu não consigo passear com o meu cachorro, eu não consigo desligar, eu não consigo ter momentos para mim. E a gente precisa disso, o trabalhador ele precisa entender que para ele ser bom, e é tudo uma questão cultural, Jana, porque assim, eu já trabalhei em empresas em que o trabalhador bom era aquele que ficava muito além do seu horário de trabalho. Então, você tinha que chegar cedo e você tinha que ficar até bem depois. Então, se você está saindo, tinha que sair os últimos. Principalmente então, assim, na construção civil, eu conheço bem esse ambiente. Disso que eu estou falando, Jana, é disso que eu estou falando. E aí, isso era normal, e de repente você vai para a empresa. Hoje eu tenho pessoas que trabalham em empresas multinacionais, empresas americanas, empresas espanholas. Essas empresas que vêm de fora, elas já têm uma mentalidade ao contrário. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que trabalham numa empresa americana, que se eles ficam além do horário, eles são mal vistos. Por quê? Porque eles começam a entender, peraí, você não está conseguindo saber administrar seu tempo. Se você está ficando além do seu horário, porque alguma coisa está errada. Então, vamos replanejar aí essas atividades, porque isso é o correto. Então, quando você está numa empresa que tem essa preocupação, né, vamos planejar as atividades, tem esse gestor que tem esse olhar, né, de entender, peraí, por que você está ficando mais tarde? Mas se o próprio gestor já tem essa cultura que é bacana ficar mais tarde, então assim, fica mais difícil. Uma coisa que é muito complicada também, Jana, que a gente precisa falar muito, assim, e eu já passei por experiências na minha vida com relação a isso. Então, quando, por exemplo, você pega uma gestora ou um gestor que não tem filho, muitas vezes é um gestor novo, que está começando a carreira, ele está com todo o gás. Então, ele quer ficar até 10 horas da noite, porque muitas vezes mora sozinho, não tem família. Ele está naquele romance ali. Ele casou com a empresa. Uhum. Exatamente. Então, ele vai ficar ali na empresa até 10 horas. Aquilo ali, para ele, é o lazer dele, né? Porque tem pessoas que acabam colocando no trabalho algo que, tipo, aquilo ali me faz bem. Então, trabalhar me faz bem, então eu ficar até 10... Ele acha que faz, né? Mas vai chegar um momento na vida dele que ele vai entender que não faz. Porque nada fugas, que não tem... Fora as fugas, Dalvo, porque às vezes a pessoa está com problema em casa, então ela não quer ir para casa. Ela prefere ficar ali trabalhando, porque, tipo, se eu não vou, eu vou arrumar confusão quando eu chegar, eu sei que ou a esposa ou o marido vai brigar, estão passando por uma crise, então ele mete a cara ali no trabalho, né? E ele, pior é quando ele acha que todo mundo tem que seguir aquele ritmo, porque se você trabalha direitinho... Que é o que acontece. É o que acontece, Jana, na maioria das vezes. E aí, muitas vezes, o gestor ele já vai contratar aquele trabalho. Quando ele abre uma vaga, ele já quer um trabalhador que justamente que não tenha filho, que possa ficar até mais tarde, porque tem que ser parecido com o meu ritmo. Sim. Então, assim, isso é muito complicado, porque a gente está falando de uma cultura organizacional, porque se o gestor faz isso, é porque a empresa permite que ele faça isso, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com a cultura da empresa, entender o perfil das empresas. As empresas precisam mudar. Hoje, a gente está falando muito de saúde mental no ambiente de trabalho. Hoje, quando a gente fala de ESG, por exemplo, que é um novo modelo de gestão, que é um padrão internacional, que tem a ver com questão financeira das empresas, porque hoje, para o investidor investir numa empresa, ele vai olhar a saúde mental, ele vai olhar diversidade e inclusão, ele vai olhar uma série de questões que antes eram passadas de percebido. Só que agora não. Não é uma ISO. Não é uma ISO, é um modelo de gestão mesmo. Algumas pessoas já estão nesse pensamento de adquirir mais uma certificação, né? Mas nesse primeiro momento ainda não existe uma certificação para ISD. Existe uma avaliação. Então, normalmente os investidores,
hoje as empresas elas estão emitindo o pacto anual, né, o relatório de pacto anual. Então, o que eles estão fazendo, o que eles estão contribuindo para o meio ambiente, e aí eles acabam divulgando isso, e aí isso acaba tendo visibilidade tanto para a sociedade quanto para os investidores. Muitas empresas já estão trabalhando. Eu poderia citar nomes aqui, gente, como eu trabalho com isso, eu adoro fazer pesquisa assim informalmente, né, com os colegas de trabalho, com os colegas, com meus amigos pessoais, enfim. Me fala um pouco da sua empresa, me conta como é que é lá. E assim, tem algumas empresas que de fato eles estão levando muito a sério e eles estão fazendo políticas realmente eficazes. Algumas empresas ainda estão tentando maquiar, porque também tem isso, muitas empresas ainda estão achando ali que engana, só que saúde mental não engana, porque a gente chega uma hora que a gente vai olhar ali os dados da empresa e a gente consegue ver números de afastamentos, por exemplo, por transtornos mentais. Então, é algo que não vai, que as empresas elas não conseguem esconder por muito tempo, né? Então, é algo que elas precisam criar políticas eficazes, como esse exemplo que eu dei para vocês de empresas que já estão limitando a utilização, é uma política interna, né? Porque tem que vir de cima, não adianta, a cultura organizacional tem que vir de cima, e aí a gente começar a fazer políticas de verdade para trazer benefícios para o trabalhador. E falar, Jana, porque ainda tem muitos preconceitos, ainda tem muitos estigmas dentro do ambiente de trabalho. Muitos trabalhadores hoje, uma das minhas teorias, tá, pessoal? Olha, não acreditem em tudo que eu falo, tá? Se vocês quiserem, pesquisem depois, porque eu tenho as minhas teorias. Mas eu acredito que talvez um dos principais motivos que levam esse número de afastamento por transtornos mentais é justamente a falta de cuidado precoce, porque o trabalhador, muitas vezes, ele está ali, começa com uma crise pequena, e aí ele fica com vergonha de se expor no trabalho, ele fica com vergonha de se expor para os amigos, ansiedade, imagina, isso é mimimi, isso é não sei o quê. E a gente sabe que transtornos mentais é sério, é muito sério, e a gente precisa tratar o quanto antes, porque quando você já está tão adoecido, que você vai buscar ajuda, muitas vezes você já precisa ser afastado, porque você já está sem condições de trabalho. Então, a gente precisa falar de saúde mental no ambiente corporativo, a gente não tem que ter medo, a gente precisa se expor, a gente precisa falar, porque as empresas precisam tomar atitudes com relação ao bem-estar e à qualidade de vida dos seus trabalhadores. Sim, porque a empresa ela depende dos trabalhadores, ela só é um CNPJ, 100 pessoas ali com saúde mental para poder conseguir produzir, para poder encantar o cliente, para poder se relacionar. Alguém aqui nos comentários tinha colocado, né? Os técnicos hoje em dia estão tendo que virar psicólogos, né? Porque eles começam a ver um monte de problemas ali de relacionamento nas empresas, né? A pessoa que não Assédio moral, Jana. Assédio, tem muito disso também. E tem outra coisa que eu achei legal, vou colocar aqui, que a Ana Paula colocou, né? Que a gente precisa acabar com isso, essa pergunta infeliz, né? Essas duas perguntas infelizes. Você tem filhos, né? Ninguém pergunta para os homens se eles têm filhos. Geralmente são perguntas feitas para mulheres, né? E quem é a sua rede de apoio, né? É fogo. Eu quase falei um palavrão agora, mas não vou falar não. Mas gente, fogo. Eu fiz uma palestra, Jana, semana passada na Secretaria da Mulher de Barueri, e o tema era justamente a saúde, os desafios do mercado de trabalho para as mulheres e a saúde mental. E uma das coisas que eu falei, e gente, pasme, existem empresas que na sua política tem como regra não contratar mulheres que têm filhos de menos de 5 anos, menos de 2 anos. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei assim, não creio, a gente acha que não, a gente já evoluiu, a gente precisa entender que a gente já evoluiu muita coisa no trabalho. Mas, gente, isso é real, muitas empresas têm na sua política essa regra. Então, assim, se você manda seu currículo e você coloca lá que você tem filho, eles já eliminam o seu currículo e você nem sabe por que você não foi chamada. E aí me vem, né, um questionamento. E quando você vai entrevistar um homem, por exemplo, que ele chega, né,
e tal, aí você pergunta assim, e aí, me fale um pouco de você, né? Ele fala, sou casada, eu tenho 2 filhos, um filho de 6 meses, um filho de 2 anos, um filho de 4 anos. Aí o viés, né, da pessoa fala, nossa, que pai maravilhoso, né? Porque tem os viés inconscientes dos recrutadores, né? E aí, nossa, mas que pai maravilhoso, olha que pai exemplar, né? Quando é a mulher, muitas vezes hoje não se pode mais fazer essas perguntas, até porque isso é dado como discriminação. Então, se isso acontecer, a empresa pode, inclusive, se responsabilizar judicialmente com isso, a pessoa pode processar a empresa. Então, hoje, os recrutadores, eles não falam, mas eles pensam. Quando você fala que tem Alguns filho, eu falam tenho certeza... porque não é todo mundo, Dalva, que tem essa preparação. Tem empresas que elas economizam tanto, daí eu sei que ela economiza nessa questão da saúde mental, porque ela economiza no recrutador, na preparação do profissional que vai trazer os talentos, né, os possíveis talentos para a empresa. Então, assim, acho que um dos primeiros lugares que tem que ser muito bem valorizados e preparados começa pela seleção de pessoas, porque se não tiver um profissional que saiba identificar, que entenda a cultura da empresa, que saiba, que entenda de pessoas, porque a gente não está lidando com cadeira, com um móvel, é um ser humano que está ali cheio de expectativa, com a família toda ali atrás, esperando para saber como é que vai ser, quando que vai começar aquele emprego, aquela expectativa, daí você vê assim, muitas vezes um descaso, um despreparo. Esses dias eu estava vendo aqui no LinkedIn mesmo, né? A gente está com bastante gente aqui no LinkedIn. Teve uma moça que ela foi chamada para uma entrevista 8 da manhã e quando foi 11 horas da manhã, o recrutador fez contato falando, a gente pode começar? Ela falou, como assim? Eu estava te esperando às 8, a gente marcou. Mas é que eu estava muito ocupado, não consegui, mas eu posso agora. E ela falou que, olha, agora eu não posso, agora eu tenho um compromisso. E dela falou, mas que compromisso? Ele falou, que compromisso? Você está desempregada? E começou uma discussão com ela, tipo, você está desempregada, você não tem nada importante para você fazer. Né? Eu sei que deu uma confusão danada e a menina acabou desistindo e ele foi super mal educado. Eu já nem ia querer entrar nessa empresa, viu, pois Jana? É a sorte dela que não deu certo. Imagina só como que é a parte de saúde mental dessa empresa. Se esse recrutador que está ali recrutando talento age dessa forma. Eu fiquei indignada quando eu vi aquilo. Mas assim, existe Jana, isso, Dalva, existe. Existe. E eu falo sempre, Jana, assim, que a gente às vezes fala assim, empresa, ok, tem a cultura organizacional e tal, mas a empresa, ela é formada por pessoas. Então, eu, por exemplo, quando eu estava lá atuando como assistente social dentro de uma empresa, eu era empresa. Então, o meu atendimento, ele era empresa. Então, se eu atendesse aquele trabalhador bem, a empresa estava atendendo bem. Então, o que eu entendo muitas vezes é que a empresa, as pessoas que estão dentro da empresa, elas não conseguem entender isso, que elas são a empresa. Sim. E que elas precisam olhar as pessoas como pessoas. Eu falo sempre isso, eu faço vários posts, gente. Olha, uma das coisas que eu mais estou feliz na minha vida hoje é porque eu hoje não tenho vínculo com nenhuma empresa, então eu posso vir aqui nessa live e eu posso falar, colocar minhas teorias. Sem amarras, né? Sem isso. Eu posso colocar minhas teorias aí de anos que eu tive, né? Porque eu não tenho nenhum vínculo hoje com nenhuma empresa. Mas a gente precisa dar o luxo, né? De fazer esse papel de orientação, né? Exatamente, isso é um privilégio. Por isso que eu acho que a gente tem um papel muito importante, Jana. É missão mesmo, eu encaro isso. É uma missão. É uma missão. Quando eu decidi, Dalva, quando eu decidi pedir demissão daquele emprego para trabalhar, ajudando a preparar os profissionais para o mercado de trabalho, aquilo para mim foi um chamado, foi uma missão. É desafiante? É desafiante pra caramba, né? É desafiante pra caramba você não ter mais, né? Tudo aquilo que a CLT nos permite, né? Mas, por outro lado, tem essa liberdade. E liberdade é um dos meus valores principais. Eu entendi isso, né? Outra coisa importante é a gente entender quais são os nossos valores principais. Porque se você identifica o seu valor principal, você não vai admitir determinadas situações. Você não permite, nem em casa, muito menos no trabalho,
né? E para mim, Dalva, o melhor caminho para a gente ter liberdade de escolha, de verdade, de vida, de verdade, né? Porque tem a liberdade de mentira que a gente às vezes pensa que tem. E a verdadeira liberdade é você ter poder de escolha, tá? É você ficar num ambiente porque você quer estar nesse ambiente. É por isso que eu penso assim, eu falo muito de empregabilidade, sabe? Porque, para mim, empregabilidade é você ter esse poder de escolher. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Eu não estou aqui só porque eu não tenho opção. Porque eu acho que a saúde mental, ela começa a deteriorar quando você começa a achar que você não tem opção de escolha. Você é obrigado a aguentar aquele chefe ou aquela chefe tóxica. Você é obrigada a conviver num ambiente que a pessoa está ali fazendo assédio com você, que ela, sabe, não valoriza, tira sarro. Eu conheço pessoas que passaram por situações assim. E o problema que fica é muito grande. Os gatilhos que depois é ativado na pessoa, assim, do nada, e as reações que a pessoa passa a ter é bem complicada, sem um tratamento adequado, muitas pessoas tendo que tomar medicação, muitas pessoas pegando trauma mesmo de trabalho, sabe? Assim, pegando afastamento que não tem mais data para voltar, né? E é por isso, inclusive... Eu sei bem. Eu vou até aproveitar, porque eu não sei se todo mundo que está acompanhando aqui sabe, essa semana eu estou com a imersão Novo Emprego. E o tema de hoje, da aula de hoje, que é a primeira aula, vai ser justamente sobre essa parte de mentalidade, de empregabilidade, dos benefícios. Então, assim, quem estiver aqui, não perca hoje, 20 horas, tá? A imersão Novo Emprego. A gente vai deixar o link aqui para vocês se inscreverem, porque a gente só tem saúde mental se a gente tem liberdade de fazer escolha. Se a gente está num ambiente que não nos faz bem e a gente simplesmente sai de lá. Só que eu sei que a realidade, Dalva, é que nem todo mundo pode se dar o luxo, ou sente, né, que pode simplesmente falar, olha, sinto muito, mas não é isso que eu quero, não é para mim. Nem todo mundo pode se dar o luxo de fazer isso imediatamente. Só que pode se preparar para poder fazer isso o mais rápido possível. Ou, se for o caso, né, dependendo do nível que a pessoa está, porque assim, tem determinados níveis de estresse, Dalva, que não compensa, o dinheiro não compensa, porque o que a pessoa vai gastar depois com remédios, com tratamento, o tempo que ela vai ficar fora do mercado, então assim, a gente não pode esperar adoecer a ponto de depois se tornar uma pessoa inválida. Né? Então, eu também vejo... Jana, isso que você está falando faz todo sentido, Jana, todo sentido, porque assim, ó, e uma das coisas que eu sempre falava, às vezes quando eu atendia durante esses anos que eu trabalhei em empresa como assistente social atendendo colaborador, quantas vezes eu olhava para o colaborador e falava assim, faz sentido, vale a pena você estar aqui, sabe? Sua saúde merece isso, sabe? Então, assim, mas a gente entende que existem outros fatores, questões sociais que estão ali diretamente impactando, né? Que dificulta as tomadas de decisões, a gente sabe disso, a gente precisa respeitar. Mas uma das coisas, Jana, que é muito prejudicial à saúde mental é a falta eu falo de acordos entre gestor e colaborador. Então, essa liberdade que a gente tem, por exemplo, de falar assim, olha, hoje eu tenho um médico do meu filho, tudo bem eu chegar um pouco mais tarde, a gente negociar isso? Isso faz todo sentido quando a gente fala de conciliar a vida pessoal com a vida profissional, é disso que a gente está falando, porque eu acho que uma relação de trabalho, ela tem que ser uma relação de me ajuda que eu te ajudo, sabe? Então, quando a gente fala do trabalho, o que eu diria, né, um dos fatores para que a gente possa ser muito feliz no trabalho, né? Porque o trabalho não é só negativo, não é só coisa ruim, gente. O trabalho, ele é essencial para a nossa vida. Então, a gente precisa do trabalho, a nossa rotina, a gente já falou disso, né, Jana? Da questão da rotina. Fala, Jana. Olha quem está aqui com a gente. Não tem como não aproveitar para falar. Lembra da Eudjane?
Lógico Lembra? que Olha eu isso que lembro. legal. A alegria de ter trabalhado com ambas e saber a preocupação real que ambas possuem com as pessoas que as cercam. Você sabe que para mim é um prêmio receber esse comentário da Ai, Eudjane. arrepiei isso. É um prêmio. Eu Veja. também tô. Ai, Olha, eu não sei, ó. arrepiei agora. Saber que, nossa, tem quantos anos? Tem mais de 10 anos que isso aconteceu. E Mas, hoje essa pessoa numa live com esse tipo de comentário me dá orgulho, porque eu tive, assim, muito carinho por ela, e tenho até hoje, e ela continua me acompanhando nas redes sociais, e continua me acompanhando, então é isso que a gente tem que construir, porque a gente não é nada, a gente está. nada. Você pode estar numa posição de gerente, de supervisor, de coordenador, de técnico, de enfermeira, mas você não é isso. Você está nesse momento, nesse papel social, né? O que nós somos humanos. Eu acho que é isso que está faltando dentro das empresas. Jana, esse meu dilema da humanização. E era uma das coisas que, quando eu estava na última empresa, eu estava falando muito disso, do desligamento humanizado, que é possível fazer um desligamento humanizado, que é possível você tratar as pessoas como pessoas, sabe? Então, assim, hoje as empresas, elas fazem um negócio bonito. Gente, vocês já ouviram falar em onboard? Sim. É a mesma coisa que integração. Que é um nome bonito. Que é, a integração que a gente fez a vida inteira. A vida inteira, só que o povo, as organizações adoram nomes americanos, sabe, para ficar mais bonito. E aí faz aquele negócio bonito, aí você entra, aí hoje em dia, né, as empresas, a maioria que é do administrativo recebe notebook, aí recebe uma caneca, e recebe um caderno personalizado, as pessoas vão e postam no LinkedIn, e ai, que lindo, que maravilhoso, aí chega, aí o primeiro dia o gestor fica lá, pega aquele funcionário, e aí leva para almoçar, e aquela coisa toda, aí a pessoa tá chegando, aí ela fala assim, nossa, que legal essa empresa. Aí passa alguns meses, aí você olha para a pessoa, sabe? E aí você fala assim, oi. E aí quando chega no momento de desligar, é assim, ó, vai. E sabe, olha, gente, é tão cruel que às vezes assim, uma coisa simples, às vezes a pessoa tá lá trabalhando, o gestor chama, e aí fala, olha, você tá desligado. Aí ele fala, tá, vou pegar alguma coisa aqui no meu computador. Não, você já tá sem sistema. E ainda não fica pode duas pessoas mais do lado como se você fosse um bandido. Gente, e aí você fala assim, nossa, mas eu ainda tinha alguma coisa aqui, que normalmente, por mais que o computador seja da empresa, você acaba colocando alguma coisa sua lá. E quantas vezes eu vi fazerem isso, sabe? E aí você fala assim, calma, gente, é um ser humano, para que isso? Sabe? Quantos aniversários, quantas festas, quantas coisas eu deixei de fazer porque estava ali focada em entregar com as metas. Ninguém quer saber, ninguém está preocupado com isso. Né? Eu tenho uma pessoa que acabou de ser desligada. Não, deixa. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a Isa. Olha o que a Isa falou, que tem a ver com o que a gente está falando, né? Ó, humanização na demissão é vital. Trago sequelas da forma como fui desligada. Mas graças a Deus, a Jana, graças a Deus, e a Jana, estou me reconstruindo. Uma palavra maldita acaba o psicológico. Gente, quando eu falo da importância de a gente fortalecer o nosso emocional, lindo, lindo, linda. Ai, gente, olha, é demais. Olha, essa live para mim está sendo demais. A gente precisa fortalecer o nosso emocional. A gente precisa entender que aquela pessoa, aquele ser humano, a forma como ele está agindo com aquele desligamento, fala mais sobre ele do que sobre você. Então, quando a gente começa a entender isso, sabe? Não é sobre mim. Não é sobre as minhas atitudes, é sobre ele. Porque eu sempre falei isso. Mas porque às vezes tem trabalhador que, por algum motivo... Gente, eu tenho minhas teorias, tá? Tô falando todas as minhas teorias aqui para vocês. A teoria da maçã podre. Eu não gosto dessa fala. Sabe por que eu não gosto? Às vezes a pessoa fala dentro de uma equipe, tem uma maçã podre, tem uma maçã podre. Mas quando você vai olhar o histórico daquela maçã podre, na maioria das vezes, tá, pessoal? Na maioria, tem suas exceções, mas na maioria,
era um trabalhador dedicado, que se esforçava, que fazia suas entregas, mas que nunca foi reconhecido, uma pessoa que nunca recebeu aumento de salário, uma pessoa... Então, aquele trabalhador que, na maioria das vezes, se tornou uma maçã podre, ele vem de um desgaste tão grande, ou seja, tornaram ele uma maçã podre. Então, eu sempre falava isso, eu jamais vou deixar eu me tornar uma maçã podre. Então, se eu estou no lugar que eu estou percebendo que eu vou virar uma maçã podre, eu vou embora daqui, porque eu não quero virar uma maçã, porque eu sei que eu não sou uma maçã podre, entendeu? Então, a gente precisa ter essa consciência. É verdade, é verdade. Você sabe que você me lembrou, antes de eu ir lá para onde a gente trabalhou juntas, eu estava no Rio de Janeiro, trabalhando no Rio. E o gatilho que fez eu pedir para sair da empresa foi que, primeiro que assim, eu estava desgastada a relação um pouquinho assim, interpessoal, né, com algumas equipes ali, mas como eu gosto muito dessa questão da liberdade é um valor importante para mim, eu sempre gostei desse negócio, tipo assim, funcionário está com problema, fala com a Janaína vai lá e resolve. Né? Então eu sempre fui dessas. E tanto é que tinha aquela historinha assim. Eu sei bem, Jana. Assim, fala com a Dalva. Se a Dalva não resolver, esquece. Fala comigo também assim. Fala com a Jana. Se a Jana não resolver, esquece. E você acaba pegando um hábito, porque a gente vai ficando muito tempo nas empresas e vai ganhando a confiança e sabe que a gente resolve. E empresa que está preocupada com o resultado valoriza esse tipo de profissional. Que é aquele profissional que, assim, tem um problema, ele vai lá, ele vai se virar, ele vai conversar com um, vai conversar com outro, vai resolver. Né? Eu sempre gostei disso, eu sempre tive esse pensamento de dono, sabe? Essa coisa de não ficar no meu quadradinho. Daí eu lembro que eu tinha saído de um projeto, indo para outro, daí quando chegou no Rio de Janeiro, eu lembro que os profissionais que já me conheciam iam lá me procurar, né? Jana, a gente está com esse problema aqui, você me ajuda? Daí eu ia lá e tentava resolver. Daí a pessoa que seria o responsável ali oficialmente para responder por aquilo, que era um colega de lado, né? Praticamente o mesmo setor, só que eu cuidava de uma área, ele cuidava de outra, mas o setor era o mesmo. Para mim, não fazia diferença. Mas eu lembro que eu levei um pito. O gerente chegou para mim, porque a pessoa foi reclamar, olha, a Janaína agora eu acho que não precisa mais de mim aqui não, porque ela resolve. Então, daí o gerente veio falar comigo, falou assim, ó, Jana, é o seguinte, ó, o teu quadrado é esse aqui. Quando for problema disso aqui, você resolve. Quando for problema disso aqui, que era a área lateral minha, que assim, sabe? Era só eu fazer aqui assim. Daí é com esse aqui, daí ele fica no seu quadrado. Ah, cara, ali naquela hora eu falei, entendi, o espaço ficou pequeno. A vaidade, Janaína, a vaidade. Daí, o ego. Talvez meu também, porque assim, na minha concepção, acho que mexeu com o meu ego também, porque na minha concepção eu estava maior do que aquilo. Eu podia ajudar. Então, tipo assim, daí sabe o que aconteceu? Eu fui para Pernambuco virar coordenadora de uma área bem maior, né? Então, assim, às vezes a gente está grande para um ambiente. E daí se começa aquelas competiçãozinha besta, se começa aquele negócio, se você pode dar mais, e a empresa, e tá aquela coisinha, todo mundo pequenininho ali, fazendo aquelas picuinhas. Ah, cara, é hora de sair. É hora de sair. Isso. Entendeu? Então, assim, por isso que eu trabalho muito, prezo e sou, assim, levanta a bandeira da empregabilidade. Porque você não deve ficar num ambiente que você tá pequeno, tá grande demais para ele. Se você tá pequena, beleza, você vai aprendendo, você vai ficando boa, você vai aprendendo uma coisa aqui, outra ali, mas chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que você precisa sair dali. Né? Eu, inclusive, já passei situações, não sei você, mas eu já tive situações em que eu tive que sair da empresa para depois ser convidada para voltar numa situação melhor, ganhando muito mais. Mas enquanto eu estava ali tentando, pedindo, fazendo a minha parte, eu não isso é muito comum, Jana. Eu tenho amigos que trabalham em empresas e assim, eles compartilham muito comigo isso, né? Recentemente, um amigo meu estava pedindo um aumento para o funcionário dele e não deram aumento, né? E aí o funcionário teve uma outra proposta e foi embora. Eles precisaram contratar uma outra pessoa que tinha que ensinar todo o trabalho e para contratar, contrataram com o mesmo salário que era o aumento que era para dar para aquele trabalhador. Gente, eu não consigo entender a mentalidade, algumas mentalidades de gestores de empresas, né, que pensam dessa forma. Mas eu acho, sabe, Jana, que o trabalho, ele é tão maravilhoso, assim, quando você está no ambiente, e eu já tive lugares que eu trabalhei
que eu fui muito feliz, assim, com todas as dificuldades, porque os estresses do trabalho, até certo ponto a gente fala que tem uma curva, né? Então, às vezes a gente fala, o chefe chato, nem sempre o chefe chato é aquele chefe que vai te prejudicar. Às vezes um chefe chato, ele é necessário para o nosso desenvolvimento. Então, assim, a gente precisa também entender esse equilíbrio, que o mundo do trabalho não é só coisa ruim, tem coisas boas, tem pessoas maravilhosas que a gente conhece, pessoas como a Janaína que eu conheci há mais de 10 anos atrás, vários colegas que eu tenho do meu primeiro emprego lá na Amazônia, como assistente social no meio da floresta, que são meus padrinhos de casamento, que são meus amigos até hoje. Então, assim, o trabalho, ele traz coisas boas para a nossa vida também, ele traz relações boas para a nossa vida, e é muito necessário para a gente, né? Então, o que às vezes... Isso está no nosso DNA, esse negócio do trabalho, né? Tanto é que se trabalha, as pessoas têm identidade, Dalva. E você sabe, Jana, se você perguntasse para mim assim, hoje, o que o trabalho, como que as empresas deveriam olhar, né, para que os trabalhadores se sentissem mais felizes no ambiente de trabalho? É muito importante, as empresas deveriam pensar nisso. Então, muitas vezes, o trabalhador ele precisa só de um espaço para criar, para inovar, é o que você fala, essa liberdade para desenvolver suas tarefas da melhor forma. Muitas vezes, o gestor ele quer engessar aquele trabalhador, ele quer que faça aquela atividade da forma como ele faz. Não, cada um do jeito dele, cada um tem sua forma de trabalhar, sabe? As condições de trabalho, elas são essenciais para o nosso bem-estar também. A socialização, você ter, sabe? Não tem nada mais prazeroso, Jana, do que você ter a liberdade de se levantar e tomar um cafezinho e conversar, coisa que a gente fazia quando a gente estava muito estressada, lembra? A gente dar uma tinha volta essa ali, liberdade. A gente falava, né? Vamos ali conversar, me dá 10 minutos. Sai da sala e vai andar um pouco para colocar a cabeça no lugar. Daí você já volta para a sala outra pessoa, né? E tem mas nem que não tem tempo de ir no banheiro, não pode, o chefe fica ali, não pode, exato, não tem essa liberdade. Põe uma fralda, tá indo toda hora levantando, falta falar isso. É isso, gente, é isso. Isso é tão importante, são coisas tão simples, sabe? O reconhecimento, muitas vezes, o chefe acha que o reconhecimento é só financeiro, né? O trabalhador ele só vai ter reconhecimento se ele tiver aumento de salário. Não é. O reconhecimento é aquele elogio que você faz uma atividade, o teu gestor reconhece. É quando você faz um trabalho e o gestor leva lá para a presidência para apresentar aquele trabalho que você fez, ele menciona quem fez o trabalho. Muitas vezes ele leva você junto, sabe? Então, assim, eu já vi situações de um trabalhador, um analista, fazer todo o trabalho, se debruçar, fazer ali tudo perfeito, e o gestor falar, agora me dá que eu vou levar lá para o diretor. E aí não dá crédito algum. Nenhum. Isso é muito comum nas organizações, quando a gente fala de cargo de analista, e infelizmente isso é muito comum. Então, assim, ser flexível, quando hoje todas essas empresas que estão olhando para a saúde mental, não tem como você olhar para a saúde mental do trabalhador sem ser uma empresa flexível. Quando a gente fala desses acordos, olha, hoje eu vou levar meu filho no trabalho, mas depois a gente compensa, depois eu fico até mais tarde. Isso é essencial para a nossa saúde mental. Não tem como, gente, a gente trabalhar numa empresa, principalmente para quem tem filho, mas graças a Deus que já existe algumas políticas afirmativas, algumas políticas públicas, legislação. Ano passado entrou em vigor a Lei 14.457, que é o Emprega Mais Mulheres. Então, hoje as empresas elas são obrigadas a olhar para o público feminino, a olhar para esses cuidados. Por exemplo, essa lei, ela fala que se a empresa tem home office, as mulheres que têm filho menor de X idade, não me recordo, acho que menor de 6 anos, elas são prioridade para trabalhar de home office. Então, as empresas elas precisam começar a se ajustar a essa nova legislação. Como é uma legislação nova, ainda está ali, ainda as empresas estão se adaptando.
mas é algo que veio para ficar. E isso é muito importante para a empregabilidade das mulheres, para o fortalecimento das mulheres no mercado de trabalho. Isso é essencial. Hoje, por exemplo, assédio moral, assédio sexual, os técnicos de segurança vão saber do que eu estou falando, porque hoje é uma atribuição da CIPA. A CIPA hoje está responsável pelos cuidados com relação ao assédio moral dentro das empresas. Então, está vindo legislações aí essenciais para que a gente consiga cada vez mais melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Pois é, olha, Lejana. Olha o Leandro aí, ó. Ouvir palavras de autoafirmação para os líderes e liderados ajuda mais do que considerar como máquina de ganhar dinheiro, né? Que é isso que as pessoas acabam se sentindo, elas não se sentem mais humanas, porque assim, não pode adoecer, não pode ter cólica, não pode ir no médico, não pode. Como é que a pessoa vai admitir que precisa ir numa terapia, ou precisa, porque às vezes a pessoa está a ponto de surtar, ela está ali a ponto de jogar o computador ou de avançar em cima de alguém. Agora, será que tem que chegar nesse nível? Será que não cabe, né, as empresas a gente ter pelo menos uma pessoa, ou não, o ideal seria que a gente desenvolvesse as lideranças, né? Porque cada líder, o líder ele tem que ser, eu penso que no futuro, né, a gente já fala isso já há 7 anos ou mais, todo líder será um coach, né? E, de certa forma, o líder, o coach, o psicólogo, todo mundo é um pouco disso, quando você se preocupa com o outro, quando você entende empatia, o outro, né, Jana? Empatia, que é um ser humano, às vezes, Dalva, a pessoa, ela tá com um problema tão sério, porque assim, tá cada um, nesse exato momento, vivendo batalhas que a gente nem imagina. Olha esse povo do Rio Grande do Sul, né? Às vezes a gente está achando que a gente está aqui com um problema que, nosso problema é enorme. O povo está sem onde morar, o povo perdeu tudo, só tem a vida, e muitos perderam até a vida. Né? Então falta muito a gente humanizar esse lado e entender que o nosso problema ele não é o problema maior do mundo, né? E que cada um está vivendo uma grande batalha. Às vezes a gente está do lado de uma pessoa ali que fez uma cara feia para a gente, que respondeu com ignorância ou que foi ríspida, e a gente leva muito para o lado pessoal, né? E não para pensar o dilema que aquela pessoa está vivendo. Né? Uma outra situação que eu vivenciei, né, que eu vou aproveitar para compartilhar aqui, que mexeu muito comigo, Dalva, foi, às vezes, as pessoas não falam nada, principalmente os homens. As mulheres, elas tendem a falar mais por natureza, né? Tá nós aqui, ó, já passou 1 hora, e estamos aqui, né? Estamos que estamos. Ainda tem assunto, viu? Ainda tem assunto. Quem quiser ficar, vai valer a pena. Mas, assim... Vai mesmo. A mulher, ela tem por natureza essa questão de falar, ela tem uma melhor amiga, ela tem, né, alguém ali que ela confia, ou ela tem mais facilidade em buscar um profissional, seja do plano de saúde ou, né, ou particular. O homem, ele tem uma tendência a ser mais introspectivo. E esse é um grande problema, né? O homem, ele não é de compartilhar o que ele sente, né? E por isso, muitas vezes, acaba sendo grosseiro demais, acaba causando até transtornos mentais em outras pessoas, justamente porque... Em outras pessoas. Sim, né? Mas o maior problema ainda é quando ele acaba tirando a própria vida. E eu vivi isso. Eu tinha um profissional que eu convivi com ele, eu trabalhei com ele um período, e quando eu estava num outro projeto, que eu soube que ele se separou, eu lembro que ele foi mandado embora da empresa e a esposa também separou dele. Então, ele não aguentou essas 2 dores, porque os maiores lutos que a gente tem é essa questão de quando você perde o emprego, parece que não, gente, mas é um luto muito grande. Para algumas pessoas é como se tivesse morrido uma parte dela, uma parte da identidade dela morreu. E a separação também, quando você ama mais o outro do que a si mesmo, quando você não faz uma terapia, quando você não busca autoconhecimento, quando você não ama a Deus em primeiro lugar e depois a você, porque a ordem tem que ser essa, você amar a Deus e você amar o próximo como a ti mesmo. Então, como é que você ama alguém mais do que a você? Daí a pessoa resolve ir embora, a empresa resolve mandar embora, e aí sua vida não vale mais nada? E foi isso que acabou acontecendo, né? Acabou da mulher separar, a empresa mandar embora e ele se matou.
cara. E assim, eu tava eu tinha acabado de chegar no Rio Grande do Sul na época, quando isso aconteceu. Eu lembro que eu tava no Bourbon, eu tava fazendo compra para casa, para as coisas lá que tinha acabado de mudar, de chegar, e fiquei sabendo disso. Aquilo me doeu, Dalva, mas me doeu, que me dói até hoje, né? Eu ainda rezo, ainda oro por essa pessoa, né? Pedindo para que Deus ilumine, abençoe, perdoe, porque a gente não tem amiga. né? A gente não tem esse mas não tem. E Jana, desculpa, amiga, mas eu vou falar, né? Como que a gente pode cuidar da nossa saúde mental? Isso que você está falando, não tem como falar sem falar de inteligência emocional, exatamente. sabe? Que é a capacidade de a gente administrar as nossas emoções e saber usá-las, né? Então, assim, a inteligência emocional, ela é fundamental. E não tem como falar de inteligência emocional sem falar do autoconhecimento. Então, não tem como. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber dos meus gatilhos, eu preciso entender que quando eu passo por um processo de desligamento numa empresa, que eu não fui tão bem tratada nesse processo, eu preciso entender que isso não está falando de mim, está falando daquela pessoa. Então, isso é autoconhecimento, autocuidado, você se cuidar, gente, você ter empatia pelo outro. A gente fala muito de empatia, essa palavra está um pouco batida, às vezes as pessoas usam em qualquer sentido, mas a empatia não é você se colocar no lugar do outro, é você compreender a emoção do outro, o sentimento do outro e respeitar, sabe? Não porque se eu não tenho como me colocar em certas situações, porque não tem como, mas eu tenho como compreender, eu tenho como ser respeitoso com meu colega de trabalho, com meu marido, com meus filhos, enfim. Então eu acho que isso é muito, muito importante. O autoconhecimento, o autocuidado. Eu falo que o nosso corpo, às vezes, quando a gente está com algum transtorno mental, depressão, ansiedade, qualquer outro transtorno mental, você vai num psiquiatra, ele te passa lá serotonina, ele te passa dopamina, ele te passa endorfina, oxitonina, oxitocina, ele te passa tudo isso, sendo que o nosso corpo ele é capaz de produzir tudo isso. A gente não precisa dessas medicações. É claro que quando uma pessoa já está num processo de adoecimento, ela precisa do medicamento até para ela se reerguer novamente, para ela se levantar. Uma pessoa em depressão ela não consegue levantar da cama. Ela precisa da serotonina, né, que é o prazer, é o bem-estar. Então, a gente consegue produzir tudo isso com coisas simples na vida da gente, sabe? Então eu falo, cuidar de si, fazer atividade física, é essencial a atividade física, sempre procurar dormir bem, tomar sol na nuca, tomar sol na cabeça, Jana, encontrar os amigos, alimentação, sabe? Abraçar. Vocês sabiam que aquele abraço, demoradamente, gente, ele é maravilhoso para nossa vida. Um pet, gente, não dá para ter depressão com pet. Não dá para ter depressão com pet, porque eu sinto o tempo inteiro, não tem ninguém que fica mais feliz quando te vê do que um pet, principalmente um cachorro. Gente, eu sei porque eu adotei uma também, Jana, e eu não vivo sem. Sabe uma outra coisa? A nossa família, né, foi adotada. Sabe, a última coisa, Jana, para fechar, que eu acho que o indivíduo ele precisa, né, para cuidar da saúde mental dele, ele precisa ter meta, ele precisa ter foco, ele precisa saber o que ele quer. Então, mesmo quando você está num trabalho que você não está feliz naquele trabalho, que você sabe que aquilo ali está te prejudicando, bota uma meta na sua vida. Eu vou me preparar, eu vou fazer o curso lá com a Jana, que eu vou me preparar para me recolocar, eu vou buscar novas oportunidades. Não ter medo do desconhecido. Eu sei que o desconhecido ele assusta, né? A gente tem medo porque a gente não sabe o que vai acontecer, dá aquele frio na barriga, mas vai. Porque outro dia eu fiz um post, né? O desconhecido, ele pode ser o seu sucesso. Então, não tenha medo dos desafios. Coloque lá a sua meta, tem que planejar. Não adianta só esse trabalho tá chato, vou pedir demissão. Não é assim, né, Jana? Tem que se preparar. Tem que ter responsabilidade. Responsabilidade, exatamente. E aí você vai, se prepara e busca novos horizontes. E você vai descobrir que você vai ser muito mais feliz, gente.
Isso mesmo, isso mesmo. A Ana falou gato, isso mesmo, gato também. Eu nunca tive, não, mas quem tem gato é apaixonado. Eu tenho clientes que são apaixonados por gato. Eu não sei se a Mary está por aqui, mas ela tem bastante gato. Tem outros clientes também, né? Mas é isso, gente, que legal. Vou dar uma olhada aqui nos comentários, Dalva. Mas assim, que live gostosa, né? Eu espero que as pessoas estejam gostando. Curte aqui, comenta. Quem está no canal do YouTube, já aproveita para se inscrever, quem não é inscrito. Comenta aqui quem vai participar da imersão Novo Emprego, hoje à noite, às 20 horas. Conta aqui para mim. Tem aluno aqui? Tem alguém? A gente convidou alunos, convidamos seguidores. Então, eu quero saber se todo mundo que está aqui, ó, eu quero que vocês sigam a Dalva também, né? Dalva, fala o nome do seu canal. Por favor, atentamente. Olha só. Atento, é porque a gente tem que estar atento à nossa mente, porque a nossa mente é que nos... Atento à mente. Atento à mente. E aí, gente, está todo o segredo. Atenção à nossa mente, porque a nossa mente, ela é o que vai dar os sinais aí, se está tudo bem ou não, tá? E assim, ó, uma coisa que vocês precisam prestar muita atenção nessa questão do atento à mente, a nossa vida, para a gente estar vivo, né? A gente passa por esses, né? Aquele pico, né? O coração tá o tempo todo assim, né? O tempo todo. Porque se ficar uma linha reta, a gente morreu, já foi para outra, né? Só que, qual é o problema quando a gente está com um problema mental? A gente está ou muito lá em cima, ou muito lá embaixo. Ou muito lá em cima, ou muito lá embaixo. E não é assim, a vida é feita de altos e baixos. Não é todo dia que você vai acordar bem. Não é todo dia que você vai amar o seu trabalho. Não é todo dia que você vai amar o seu marido, o seu namorado, a sua esposa, né? Tem dias que a gente tá meio nublado, né? Parece que a gente está no inverno. Isso faz parte da vida, assim como as estações. Uma hora é verão, outra hora é outono, né? Tem o verão, é aquela coisa gostosa, aquele sol. Outra hora tá aquele outono mais ameno. Outra hora tá aquele inverno, aquele frio, né? Você não quer nada, você quer ficar quietinho. Nós passamos por essas fases também na nossa vida, né? Agora, se o tempo todo, ou você está muito triste, muito down, que não quer levantar da cama, ou você está ali, tudo é festa, tudo é euforia, parece que tomou um êxtase, parece que tomou algum tipo de, alguma coisa para ficar doidão, né? Isso não é normal, né? A gente também está vivendo numa sociedade que a gente precisa também aprender a lidar com um certo tédio. E nós não estamos mais acostumados com tédio por conta disso aqui. Por conta do celular, das redes sociais, a gente está o tempo todo buscando dopamina. O tempo todo querendo entender qual é a próxima notícia, qual é a próxima live, qual é o próximo isso, qual é o próximo aquilo, o que eu não estou sabendo, o que eu estou perdendo. Então, se você está aqui com a gente, prestando atenção, você está de parabéns. Você já está mostrando que a tua saúde mental não está terrível. Por quê? Porque você conseguiu prestar atenção. Agora, se você está aqui e está olhando o TikTok, está olhando o Instagram, e está olhando tudo que está acontecendo, isso já é um sinal de que... Um alerta. Liga o alerta, tá? Liga o alerta porque a gente precisa estar no presente, tá? E essa é a maior dificuldade que eu percebo que ajuda a gente a começar a ter problemas mentais. É viver só de futuro, preocupados. Que ansiedade. Ansiosos, né? Ai, meu Deus, mas será? Mas, daí não dorme, daí não come direito, ou come demais, ou come de menos, né? Ou quando a gente pensa no passado, por que eu não economizei? Por que eu não estudei? Por que eu não terminei aquela situação há 10 anos atrás? Entendeu? Então, assim, é estar no presente, né? É isso que faz a gente, inclusive, entender. E se a gente estiver atento à mente, guarda aí, atentamente. A mente, cadastrado lá, seguindo a Dalva lá no Instagram, no YouTube, atento à mente, você vai falar, caramba, isso me fez mal, me deu um negócio aqui, me deu uma ansiedade, me deu uma angústia. Eu tô vendo aqui que a vida dessa pessoa é maravilhosa e a minha tá um cocô do cavalo do bandido e tá fazendo mal aquilo. Para de olhar, não seja masoquista. Né? Se programe aquilo, o que te faz bem, faça mais vezes isso. Não espera ser mandado embora para cuidar da sua recolocação, da sua empregabilidade, né? Cuide. Hoje eu falei, Dalva, com uma pessoa que está na Austrália. Eu tenho um cliente que ele está na Austrália, ele está fazendo um intercâmbio, né? E hoje a pergunta dele foi assim, Jana,
Eu tô na dúvida se eu volto ou não, né, para essa empresa. Eu falei, cara, volta, trabalha a sua empregabilidade, veja se, de repente, quando você voltar, você vai ver que está melhor do que estava antes. Ou, enquanto isso, você está de olho no que está acontecendo no mercado, faz as coisas com calma, né? Então, é aproveitar as oportunidades que você tem hoje. O que você tem hoje para agradecer? Ah, tem a live da Jane e da Dalva, tem a internet que eu tenho acesso, tem o copo de água que eu tenho aqui para beber, tem o encontro à noite que eu vou explodir minha cabeça para eu entender que eu não preciso, de graça, sem precisar gastar R$1. Eu vou entregar muito conteúdo para você nesses próximos 4 dias, mas esteja presente, valorize, tá? Valorize. Fala, Jana, lindo, lindo que você falou, porque assim, tudo que você falou, isso não é só no mundo do trabalho, né? É para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Hoje as pessoas sentam na mesa para fazer suas refeições e elas estão ligadas ou na televisão, ou no celular, ou num tablet, sabe? Então, assim, as pessoas elas não aproveitam. Eu fiz até um vídeo, se vocês me seguirem lá no Atentamente, tem um vídeo que eu falo sobre isso, né? De a gente não aproveitar os momentos. Tem muitas pessoas que hoje fazem viagens e tira foto, e é foto. Não, eu não vou, lógico, eu viajo, eu quero registrar o momento e tal. Normalmente eu já tenho, assim, né, um ritmo, né? Eu chego nos lugares, aí eu falo, vamos tirar foto. Já chega de tirar foto, pronto. Guarda o celular, ficar acabou. livre, né? Para ficar livre. Porque, gente, às vezes as pessoas, elas deixam de aproveitar, elas deixam de viver aquele momento. Eu adoro memorizar as coisas, eu adoro o registro fotográfico. Então, assim, eu gosto de parar e olhar e observar tudo e gravar na minha cabeça, porque eu falo que quando eu ficar velhinha, sabe, uma das coisas que eu quero ter na minha vida é memória, porque eu quero contar história para os meus netos, eu quero contar de lugares que eu fui. E hoje eu fico percebendo, assim, as pessoas, o que vai ser dessas pessoas na velhice? Vão estar lá com o celular, vão estar assistindo TikTok, porque assim, é muita loucura, sabe? Então, quanto que a tecnologia ela é prejudicial para a nossa saúde mental. Se a gente não souber usar, se a gente não tiver essa inteligência para saber, gente, a tecnologia é maravilhosa, eu não vivo mais sem a tecnologia, graças a Deus. Hoje a gente tem possibilidade de estar aqui fazendo uma live e eu sei que tem gente aqui de todo o Brasil. Olha o quanto que a tecnologia nos proporciona coisas boas. Útil. Mas a gente é útil, mas a gente também tem que saber aproveitar, saber usar e não deixar a tecnologia nos usar. Então, Exato. Isso é muito importante, esse cuidado que a gente precisa ter. E não acreditar em tudo que a gente vê na internet. Falo sempre, gente, eu estou aqui fazendo uma live para vocês. É claro, eu sempre tenho a preocupação de estudar, de trazer conhecimento, porque eu acho que a Jana é muito isso também, estudar, a gente precisa aprender para poder ensinar. Então, assim, a gente tem que estudar, mas não acreditem em tudo que eu falo. Vão pesquisar, vão ler, vão buscar informação, porque informação é poder. Democratizar a informação é liberdade, é prevenção à saúde, é tanta coisa boa. Então, busque sempre informação, porque isso vai ajudar na saúde mental de vocês. Isso mesmo. E selecione quem você vai dar atenção, porque para quem aquilo que você dá atenção se torna você. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas na medida que você vai dando atenção para determinados pensamentos, para determinadas pessoas, você vai se tornando um pouco daquilo também. Agora, analisa, você tem dado atenção para pessoas que fazem você crescer ou que fazem você se sentir cada vez menor, pequenininho, pior? Né? Então, é selecionar para quem você vai dar atenção. Para que a gente precisa seguir 1000 pessoas, né? Para que a gente precisa olhar trocentos mil stories, né? Então, avalia, né? E pensa também, de repente, em fazer um detox. Se tem algo que está te fazendo mal, o que você pode começar a reduzir? Porque a gente está vivendo uma sociedade agora que parece que é do consumo, né? É sempre mais, mais, mais. E eu acho que a saúde mental ela vai no caminho do menos. Menos é mais. Menos excesso é mais qualidade de vida. É mais saúde. Com o passar do tempo, a gente vai, ainda mais com a idade, né? Já passando dos 40, que a gente não precisa de muito para ser feliz. É menos. Não. Quem precisa de muito é adolescente, é criança. Adulto, menos é mais. Tá bom? Espero que tenha valido a pena para vocês. Obrigada, Dalva. Muito, muito, muito obrigada
pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela pessoa que você é, pela profissional que você é. É por isso, por eu admirar tanto você, por eu ter tanto carinho por você, pela nossa Ai, amizade, Jana. que né, tá aí de mais de 10 anos, né? Sobrevivendo. É possível encontrar amigos no mercado de trabalho também. A gente não vai para o ambiente de trabalho encontrar os melhores amigos, mas vai sair dali alguns amigos que vão ficar para a vida toda. Mas a maioria só vai passar, como se fosse assim, sabe, uma estação de trem, né? Que vai descer ali na próxima e tchau, e acabou. E é assim, e às vezes você está dando atenção para um problema de alguém que é só uma estação na sua vida. Entendeu? Você nem vai, o trem nem vai voltar, nem vai dar ré, né? Então que a gente avance, que a gente continue crescendo, se cuidando, cuidando da nossa saúde mental, fazendo, como a Dalva falou, atividade física, tomando sol, cuidando da alimentação. O que mais, Dalva? Resumindo, fechando aqui. Lembrei? Abraçar as pessoas que você gosta, sabe? São coisas tão simples. Olha, Jana, eu quero te agradecer imensamente de estar aqui. Pessoal, para quem não me conhece, eu amo falar de saúde mental. Eu amo falar de saúde do trabalhador, porque eu acho que a gente precisa falar muito, sabe, de saúde do trabalhador, porque senão daqui a pouco a gente vai estar aí uma população toda adoecida. E eu estou muito feliz dessa oportunidade de estar aqui com a Jana falando sobre esse tema, porque eu fui escolhida para falar sobre esse tema. Gente, eu não tenho palavras para agradecer. Adorei, Jana. Muito obrigada, muito obrigada. Sempre, conte comigo. Obrigada a você. E ó, quem é aluno do RP 2.0 tem aula especial da Dalva lá dentro, com várias dicas, com material e tudo. Então, dá uma olhada lá, tá? A Dalva, realmente, eu adotei ela aqui para mim, para os meus alunos, agora para os meus seguidores, porque esse é um tema importante e a gente tem que falar de emprego, sim, a gente precisa falar de empregabilidade, sim, mas nada é mais importante do que a sua saúde mental. Tá? Nada, nenhum emprego, nenhum CPF, nenhum CNPJ, ninguém, nem nada é mais importante do que a sua saúde mental, porque sem ela, você não é nada, você não é ninguém. Então, cuidem-se. Obrigada, Dalva. Fica com Deus. Beijo, obrigada, Tchau, tchau. Até Jana. mais tarde. Tchau, tchau, tchau.